guys, how are you? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 41. Eu, a Teacher Pat, e hoje com vocês o intérprete Cadu. Hi, Cadu, how are you? Vamos trabalhar com vocês nessa aula. O que a gente não pode esquecer antes de começar? De depois da aula ir lá e clicar no link de presença, ok? E se você não tem acesso à internet, o que você tem que fazer? Você tem que ligar na tua escola, conversar com a pedagoga para você pegar o material impresso, beleza? Não deixe as atividades acumularem, hein, gente? Senão daqui a pouco você não dá conta. E se você está com dúvidas, o que você vai fazer? Vai lá, manda uma mensagem para sua teacher no mural, tá? E para nossa aulinha aqui, o que a gente tem que fazer? Antes de começar, a teacher sempre pede para vocês organizarem o espaço, né? Isso é muito importante. A organização do nosso espaço, ela te dá uma segurança de você estar, né, com tudo organizadinho, tudo certinho. Então, pega o teu caderno, pode ser aquele que você está usando desde lá da escola, de fevereiro. Ele já serve até como vocabulário, né? Um dicionário. Pega o lápis, a sua caneta, se você tiver uma caneta colorida é legal para corrigir as atividades, se não, não tem problema, não fica nervoso, usa o que você tem, ok? O dicionário é legal que o dicionário esteja do lado e o Google Tradutor que você pode usar, né? Coisa que você não pode usar na sala de aula, né? Aqui você pode. Então vamos lá. A aula passada, o que a gente viu? A gente falou sobre os textos informativos, você lembra? Texto informativo, né? O próprio nome já diz, é aquele texto que traz as informações. Falamos sobre a diferença dos países que falam a língua inglesa. Ouvimos um áudio de duas pessoas falando inglês. Falamos sobre os nossos cognatos e falsos cognatos, que você já está louco de acostumado. E falamos também sobre a polissemia, certo? E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre estrangeirismo. Vamos ver de novo os cognatos e falsos cognatos. Polissemia, again. E o verbo to be no passado. Ai, teacher, verbo to be? Não acredito. Sempre verbo to be. A gente não pode esquecer, certo? Então, vamos lá? Are you ready? Let's go. Do you read magazines? Você tem o hábito de read magazines? O que é isso, teacher? O que você quer saber? O que eu quero saber? Então, eu quero que você me responda se você read magazines. Vou dar um tempo para você pensar o que é isso. Let's go. Pensa aí. O que eu quero saber? Se você tem o hábito de ler revistas. Hoje em dia, com a internet, a gente quase não tem mais o hábito de pegar revista, né? Geralmente está tudo digital. Então, aqui eu tenho algumas revistas que são conhecidas, super interessante, Galileu, revista de moda, tem várias revistas. Você tem o hábito de ler? Não? Então, vamos fazer diferente. Em vez de a gente ler uma revista, hoje nós vamos create a magazine. Vamos criar uma revista? Vamos pensar comigo? Então, a gente vai fazer uma revista, certo? O que a gente tem que pensar primeiro? Na capa. Então, a minha capa vai ser essa daqui, ó. TikToks, tá bem na moda, Secret Star. Então, essa daqui vai ser a capa da minha revista. Ai, teacher, mas como é que eu posso fazer? Você pode pegar aí uma capa de revista que tem, você pode pegar uma foto, não sei. Seja criativo, be creative. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a magazine cover. Então, a gente tem que fazer a capa da nossa revista, certo? O que você quiser. Faz aí o jeito que você achar. Não precisa fazer agora, tá, gente? Vai anotando para depois você fazer. De repente é um projeto para você fazer depois quando você voltar para a escola, com a sua teacher, uma atividade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa para fazer uma revista, eu tenho que pensar na capa. A capa é algo que vai ter que chamar a atenção, que as pessoas queiram ler. Então, quando eu coloco aqui, ó, TikTok, todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? É o aplicativo que está na moda, todo mundo está usando. O que será que vai falar? Então, vamos lá.
Depois, o que eu tenho que fazer depois? Eu preciso fazer o meu sumário, o meu índice. Então, olha ali, ó. Action September 2020. Então, essa revista vai ser agora para setembro, né? Eu coloco as páginas do que vai ter na minha revista, assim como tem no livro, então eu vou colocar o que vem. Na página número 4, você vai ver lá a seção Coming Together While Apart. Tem uma seção lá. Número 8, Hunting a Monster. O que será que é isso? 13, uma receita e no meio, quase no final, vai estar lá a minha reportagem da capa, que é o que eu mais quero chamar a atenção, certo? Então, fiz a capa, fiz o sumário e aí, então, eu vou para os artigos, para as reportagens. Como a minha capa era do TikTok, o que eu vou colocar? Vou colocar a reportagem dela. Her dance got famous, why didn't she? Ué, o que aconteceu aqui? O que eu quero saber? Então, aqui está contando a história dessa menina, certo? Você já ouviu falar da história dela? Você conhece? Você já leu esse artigo? Então, vamos olhar de perto. Então, vamos lá. Peguei só um pedacinho. Her dance got her famous. Why didn't she? A dança dela está super famosa. Mas e ela? O que você acha? In early 2020, everyone was doing the renegade, even big stars like Lisa. But no one knew that the dance was created by a 40-year-old girl named Jalaiah Harmon. Did this regular teen ever get the credit she deserved? O que você acha? Então, essa menina criou essa dança, você já deve ter visto. Então, virou moda, né? Virou modinha, tem várias pessoas famosas fazendo. Até você, de repente, até você já fez. Mas a minha pergunta para você é... Pergunta número 1. Who is Jalaiah? E number 2. How old is she? Então, presta atenção para você responder. O pronome interrogativo, presta atenção no pronome interrogativo, já falou várias vezes sobre ele, e vai no texto para você me responder. Vamos lá? Let's go!
E aí, o que eu quero saber? Número 1, who is? Então, quem é? E a número 2, how old? Quantos anos ela tem? Who is? She is the renegade creator. Ela é a criadora do ritmo renegade. E how old? Quantos anos ela tem? She is 14 years old, certo? Então, Jalaiah, essa menininha aqui, que criou essa dança que tá, né, no hit do momento, ok? Então, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho. O verbo to be, ele aparece o tempo todo. Então, a gente não pode mais ter dúvidas quanto ao verbo to be. Tenho que lembrar dele no presente. Quando eu falo em verbo to be, geralmente as pessoas respondem assim. Se eu pergunto, você conhece o verbo to be? Yes, I am, you are. Cuidado, cuidado. I é sujeito. You é sujeito. O am, o is e o are, esses sim são os verbos to be do presente. E esses aqui? Esses são o verbo to be do passado. Então, olha lá, forma afirmativa. I was, you were, fechado, não é aberto, não fica where, de lugar, com H. He, o she e o it vão usar o was. We, you e they vão usar were. Então, as pessoas do singular, ó, quem é singular? Uma pessoa só. I, he, she, it, was. As pessoas do plural, were, e o you sempre, ele é sempre exceção, no singular e no plural ele usa o mesmo verbo. Be careful, cuidado. Em português eu digo, você era, vocês eram. Em inglês eu uso o mesmo verbo. Na negativa, o que eu faço? Eu vou colocar o not. Abreviei ele aqui e virou wasn't. I wasn't, you weren't, mesma coisa, coloquei o not. Na interrogativa, o que eu faço? Jogo o verbo to be para frente. Beleza? Tranquilo? Isso daqui, gente, vocês já sabem, de cor, salteado, para frente e para trás, né? Vamos ver mesmo se a gente sabe? Então, olha lá. Essa frase eu tirei lá do texto. Everyone was doing the renegade. The dance was created. Então, esse texto estava todo no passado. Todo mundo está fazendo a dança, aqui, passado contínuo, né? Tem o verbo com ing. E ela foi criada, então tudo no passado, beleza? Certo? E agora? Agora é a tua vez. It's your time. Agora você vai completar para mim essas figuras com was e com were. Presta atenção no uso do singular e uso do plural. Vamos lá? Let's go! Então, olha aqui, ó. Várias pessoas, uma pessoa só. Então, a figura já te respondeu. My friends were happy. The pizza was delicious. Então, meus amigos estavam felizes, né? Não vai S no adjetivo em inglês.
e a pizza estava deliciosa, certo? Então, cuidado com o verbo to be. Plural, várias pessoas. My friends. Se eu fosse substituir por um pronome, o que eu usaria? My friends, eu poderia usar they, ok? Como eu estou junto, eu poderia até colocar we were happy, beleza? A pizza é uma coisa. Se eu substituir a pizza por um pronome, eu usaria it. Lembra aquela palhaço feio lá, né? It é coisa, certo? E agora, vamos usar a negativa? Mesma coisa, só que agora eu quero que você coloque a negativa. Cuidado na hora de escrever. Observa bem a abreviação. O que eu tirei? Eu tirei o O. Mas se você não lembra e você prefere escrever was not, were not, pode ser também. Então vai lá no teu caderno. Negativa. Se você acertou o anterior, esse ficou mais fácil ainda, né? Só colocar negativo. Então, my friends weren't, mesma coisa, plural, e the pizza wasn't, certo? E se eu tivesse que passar essas frases para a interrogativa, como é que eu ia fazer? Você lembra? Então, vamos pensar lá. My friends were happy, né? A frase afirmativa. Interrogativa, jogo o were para frente e repito o resto da frase. Were my friends happy? Não esqueçam do ponto de interrogação. Letra maiúscula, início de frase. E a segunda, the pizza wasn't delicious ou the pizza was delicious, mesma coisa, jogo o was para frente e repito o resto da frase. Posso trocar o the pizza por it, porque eu já sei do que eu estou falando. Então, was it delicious? Certo? E coloquei o ponto de interrogação, fiz a interrogativa. Beleza isso? Com certeza você já sabe, você lembra, não tem problema nenhum, tá? Então, interrogativa, jogo o verbo para frente. Negativa, coloco not, porque ele é um verbo auxiliar. E na afirmativa, ele normalzinho, não esquecendo de cada sujeito tem o seu verbo to be, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre estrangeirismo? O que é estrangeirismo, professora? Estrangeirismo é a gente usar as palavras em outra língua no nosso vocabulário. Se eu te apresento essas palavrinhas aqui, ó, for sale, outlet, sutiã, balé, pendrive, backup, shopping, blackout, design, software, office boy, mezanino e ship. E eu te pergunto, do you know these words? Você conhece essas palavras? Responde para mim no teu caderno. Vamos lá.
Essas palavras, elas são usadas no meu dia a dia. Eu tenho certeza que você deva conhecer, né? A maioria você conhece. Se eu for traduzir, eu não tenho nem como traduzir. Então, por exemplo, pendrive, como é que a gente vai traduzir isso? Então, a gente usa essa palavra no inglês mesmo, certo? Então, olha aqui comigo, ó. Aqui é uma capa de revista. É uma revista brasileira, nacional, né? Glamour, o nome da revista, sem fazer propagandas. Mas olha aqui a capa dela. O que eu quero que você retire dessa capa? As palavras que estão em inglês. Então, na capa, eu tenho várias palavras em inglês, tenho até outras em outro idioma, que a gente usa no nosso dia a dia normal. Vamos ver se você consegue retirar as palavrinhas aí? Escreve no teu caderno, então, as palavrinhas que você achar em inglês. Vamos lá? Let's go! Quais as palavras que você achou então? Olha lá. Make, né? O make eu uso no meu dia a dia, um make-up, make, cabelo, estou falando da maquiagem. Looks, né? Como você monta os seus looks, as suas roupas. Hot e hip, essas são palavras em inglês que eu uso no meu dia a dia, uso no meu vocabulário normal, ok? Então, olha lá. Identifique os estrangeirismos na música. Então, essa é uma música do Zé Cabaleiro, acredito que você não deva conhecer, um pouquinho antiga. Então, ela tem várias palavras estrangeiras, não só em inglês, tem outras. Então, vamos ler junto comigo, vamos ver se você consegue identificar as palavrinhas estrangeiras. Venha provar meu brunch, não se preocupe, eu não vou cantar, fica tranquilo, se acalma. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Eu tenho savoir-faire. Meu temperamento é light, minha casa é high-tech. E a música continua, peguei só um pedacinho dela. Então, eu tenho aqui várias palavrinhas estrangeiras, certo? Tem inglês, tem outros idiomas. Eu quero que você identifique, moleza, quais são as palavrinhas que estão em outra língua. Vamos lá?
Claro que nem todas as palavras que estão aqui a gente usa nessa língua, mas a maioria sim, tá? Então, vamos ver se você identificou. Vamos lá? Vamos conferir comigo? Venha provar meu brunch, né? Vocês sabem o que é brunch? Dá uma procuradinha aí. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, ele usou para poder rimar. A gente não usa o lunch, né? Não usa o almoço como lunch. Eu ando de ferry boat, mas essa palavra eu uso assim mesmo. Eu tenho savoir-faire. Meu temperamento é light, minha casa é high-tech. Então, high-tech eu uso assim, o light eu também uso. Então, esse estrangeirismo é usar as palavras num outro idioma no nosso cotidiano, certo? Ok? Olha aqui, ó, uma comic strip, presta atenção. Olha essa comic strip. Por favor, faz entrega? Não, só delivery. Qual das palavras em negrito que é estrangeira? Nós a usamos em nosso cotidiano? Então, eu tenho aqui 3 palavrinhas que estão em negrito, né? Então, a primeira ali, entrega, a segunda não e a terceira delivery. Qual dessas aqui não está em português, está em inglês? Ela é estrangeira. E a gente usa ela assim mesmo ou a gente traduz essa palavra? O que você acha? Escreve no teu caderno. Vamos lá. Você conseguiu entender a figura? Então, olha aqui, o cara, né, tá num restaurante, atendendo o telefone, alguém liga para ele e pergunta, por favor, faz a entrega? Ele responde, não, só delivery. Como assim, gente, faz entrega, não só delivery? Qual das palavras, então, é estrangeira? O delivery. E a gente utiliza no cotidiano? Sim. Então, olha aqui o jogo de palavras. Faz entrega? Entrega é a mesma coisa que delivery. Só que ele está tão acostumado com a palavra delivery, quando a pessoa pergunta, você entrega? Ele, não, delivery, que é a mesma coisa, né? Então, a gente usa o delivery no nosso dia a dia, certo? Ok? Tranquilo? E olha aí, ó, gente, alimentos cujos nomes sejam estrangeiros. Você consegue identificar essas palavras? Dá uma olhadinha, vou deixar você dar uma olhadinha, para ver se você conhece essas palavras e se você usa elas assim no teu dia a dia. Vamos lá? Let's go!
Conhece as palavras? Bacon, usamos bacon. Banana split, você já comeu uma banana split? Um sorvete bem gostoso com bananas, né, com sorvete. Ketchup, você usa ketchup? Cream cracker, aquela bolachinha, né, que tem um barulhinho. Curry, um tempero. Diet, um tipo de refrigerante, uma bebida dietética. Drink, egg cheeseburger, fast food, hot dog, light e milkshake. Então aqui eu tenho algumas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Agora eu quero, o que você quer que você faça? Eu quero que você pense aí na sua casa, dá uma olhadinha aí, objetos, profissões, ações que a gente usa com estrangeirismo, palavras que a gente usa no inglês no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha em volta onde você está, pensa nas profissões, o que a gente usa em inglês. Vamos lá? Eu vou te dar alguns exemplos, vamos ver se foi um dos mesmos que você encontrou. Então vamos lá. CD, eu uso assim, né? CD, Compact Disc. Pendrive, acabamos de ver o pendrive. E-mail, né? Eu não falo, vou mandar uma correspondência eletrônica. Vou mandar um e-mail. iFood, com certeza você deve estar usando. Motoboy. Login, vou entrar em qualquer site, faço o meu login. Smartphone. E assim por diante, certo? Existem várias outras que a gente usa no nosso dia a dia. Coloquei para vocês aqui alguns exemplos. Você encontrou exemplos diferentes? Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui comigo? Vamos encontrar algumas palavrinhas que a gente conhece. Então olha lá. Music is a form of art. People can express emotions through harmonic frequencies. Music is also a form of entertainment and people like to go to concerts and dance. Olha as palavrinhas sublinhadas, dá uma olhadinha aqui. Que palavras são essas? Você consegue ver que palavras são essas? O que eu quero que você veja? Essas palavras que estão sublinhadas no texto, elas são cognatas ou falsos cognatos? Então, vamos dar uma relembradinha. Cognata é aquela palavra que tem a mesma grafia e o mesmo significado. Falsos cognatos, palavras que têm a mesma grafia, porém o significado completamente diferente. Então dá uma olhadinha. Music, art, express emotions, frequencies, form, concerts and dance. Elas são cognatas ou falsos cognatos? Coloca no seu caderno. Let's go!
Então vamos lá? Essas palavras são cognatas, né? Music significa música, art significa arte, express, expressa, emotions, emoções, concert, concerto, né? De show, ó, com C, dance, dança, frequencies, frequências, ó, teacher esqueceu do acento, form, forma. Então vamos ler comigo? Música é uma forma de arte. As pessoas podem expressar as suas emoções através das frequências harmônicas. A música também é uma forma de entretenimento e as pessoas gostam de ir a shows e dançar, certo? Olha como fica fácil de compreender o texto. Quantas palavras parecidas. Moleza? Tranquilo, né? E agora? Qual é o falso cognato encontrado na tirinha? Então, olha ali, ó. I can think of anything interesting to talk about. I'm so boring, she must hate me. A man who actually listened to me, I think I'm in love. A teacher já colocou lá, olha que moleza. Então, actually é na verdade. Então, tenta entender o que está acontecendo nessa história. Presta atenção, vamos lá. E aí, o que será que eles estão pensando? Ele pensa assim, ó, ai, eu não consigo falar nada interessante, eu sou tão chato, ela deve me odiar. E ela já pensando, ai, um homem que, na verdade, consegue me ouvir, eu acho que ele está apaixonado. Então, olha ali o actually, cuidado, um falso cognato que não é atualmente, né, gente? Olha, parece atualmente. É, na verdade, ok? E na tirinha? Olha aqui, o Snoopy. You are wanted on the telephone. Rats. Tell them I am busy. I'll just tell them you are sleeping. Sleeping is busy. Eu quero saber, nessa tirinha aqui, o que a palavra rats significa? Presta atenção na historinha. Me explica o que significa a palavra rats. Vamos lá?
E aí, você conseguiu entender? Será que ele está falando de ratos? Então vamos pensar, olha lá. Então o Charlie chega para ele e fala, estão te procurando no telefone. Será que ele ficou bravo? Ele fala, avisa que estou ocupado. Eu vou falar que você está dormindo. Dormindo também é estar ocupado. Então nessa historinha aqui, a palavra rats demonstra que ele não quer ser incomodado por ninguém. Mais ou menos chato, alguma coisa, ai que saco, tá? Então cuidado com a palavrinha, olha ali. Ela não quer dizer ratos, né? Então sempre tem que entender o significado da historinha, beleza? O Snoopy também era tipo Garfield, né? Ele é meio chatinho, não gosta de ser incomodado, ok, gente? E aí? Quiz, vamos lá para o nosso quiz? O que você acha? Quiz, então, aquele momento para a gente dar aquela relembrada de tudo que a gente viu nessa aula, certo? Então vamos lá, let's go! Número 1. Qual das frases abaixo está correta? Letra A. She was not from Brazil. B. She weren't from Brazil. Letra C. She wasn't from Brazil. Número 2. A palavra hot não poderia ser usada ao se referir, letra A um dia quente, letra B, a um jogo, letra C, a uma comida apimentada. O que você acha? Responde aí no seu caderno então rapidinho. Número 1, A, B ou C. Número 2, A, B ou C. Daí, qual das frases abaixo está correta? She wasn't. Por que essa daqui não está correta? Porque eu não posso usar o was junto com o not. Tenho que separar. A segunda não poderia ser de jeito nenhum, porque were eu não posso usar com o she. Lembra do verbo to be. O número 2, palavra hot. Pode ser um dia quente e pode ser uma comida apimentada. Eu não posso falar dela para um jogo, certo? Cuidado então, né? A palavra polissemia que eu posso usar em vários contextos. Lembra disso? Polissemia, né? A manga da blusa, a manga fruta, certo? Então, o que a gente viu hoje? Falamos sobre o estrangeirismo. Estrangeirismo, pô, aquela palavra que a gente usa no nosso dia a dia em inglês, né? Ou até mesmo em outros idiomas. Uso no normal. Eu vou usar o meu pendrive, eu recebi um buquê, né? Palavra em francês. Que mais? O CD. Então, essas são as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, a gente não precisa traduzir. Os cognatos, os nossos lindos cognatos, aquelas palavrinhas que têm a mesma grafia e significam a mesma coisa. Então, o cognato, ele me ajuda muito na hora de ler um texto. Quando você for ler um texto em inglês, procura sempre os cognatos. Aí ele vai te dar uma certeza da tradução, fica fácil para você entender o texto. Cuida só com os falsos cognatos, aquele que parece uma coisa e é completamente outra. Polissemia, aquela palavrinha que tem vários usos, né? Então, como ali no exemplo eu tinha a palavra hot, eu posso falar de um dia, hoje está quente, today is hot. A comida você quer apimentada? Uso hot também. E o verbo to be? Gente, verbo to be não posso mais esquecer. Eu tenho que lembrar dele no presente, eu tenho que lembrar dele no passado. O verbo to be é importante porque cada sujeito tem um verbo específico. Esse é o probleminha do verbo to be. Então, não esquece. E se você esqueceu, o que você faz? Anota aí no teu caderno, procura, vai lá, não achou? Entra lá no Google, dá uma pesquisada, como que é o verbo to be, como que é, o que significa, apesar que você tem tudo isso no seu caderno, ok? E se mesmo assim você ainda está com dúvidas, o que você vai fazer? Manda uma
mensagem para sua teacher, pergunta lá no Classroom, no mural, ela vai gostar de ver que você está com dúvidas e vai te responder. O que eu não posso esquecer agora? De ir lá na atividade da aula e clicar no link de presença. Ok, guys? See you next class. Bye, Cadu.